Momento Saúde, toda a terça-feira, nosso convidado especial, Dr. Rigolin, médico geriatra, para falar sobre saúde. Momento Saúde. Dr. Rigolin, boa noite. Boa noite a sua audiência, que esse meu papel de médico geriatra, que todas as terças, aqui fazendo esse papel de trazer dicas e trazer uma forma de reflexões sobre saúde e doença. E nos próximos meses, Henrique, eu acho que até julho, por aí, nós vamos repetir em alguns fragmentos, algumas informações sobre o coronavírus. Bem, o assunto do momento, coronavírus, sobe para 34 o número de casos no Brasil, um caso grave. A mulher que contraiu a doença na Itália teve seu quadro piorado, está no Distrito Federal, 34 casos, 19 no estado de São Paulo, nenhum ainda do Oeste Paulista. Sim. O que todo mundo pergunta, a doença pode chegar, doutor Rigolin? Sim, vai chegar. Vai chegar no Oeste, talvez em Marília e cidades próximas, porque é natural que chegue por ser uma doença viral, uma doença de contágios fácil, como chegou no Brasil, como estava previsto. Chega no Brasil e ela migra o contágio através das pessoas que fizeram essa viagem. Embora isso vai chegar num momento que essa transmissão não vai ser mais em relação às pessoas que viajaram, que estiveram fora do país, ou que estiveram nas áreas chamadas epicentro do coronavírus, como na Itália, né, que é um dos mais sofridos hoje. A gente lamenta de ver o país, tamanho sofrimento que a população está enfrentando em relação à preocupação e a isolamento. Bem, o procedimento indicado pela medicina, higienização, começando pela lavagem das mãos de forma constante, é isso? Sim, ela exige as medidas básicas dos cuidados que nós devemos ter em relação às outras gripes, os outros contágios, os outros vírus, que é a vacinação, que vai ser antecipada, e os cuidados que a mídia vem reproduzindo, tossir, proteger vias aéreas com essa parte do braço, com o antebraço, usar o lenço de papel, uma atenção aí aos idosos, viu, Henrique? Os idosos adoram um lencinho de pano. Então, por favor, uma orientação aí às famílias que confisca o lencinho de pano dos idosos e dê uma caixinha de lenço de papel. Isso é mais higiênico, que você descarta. E essa preocupação com o vírus, que deve chegar assim no interior, mas deve chegar de forma mais branda, de forma mais dissipada, onde você, tomando todos os cuidados, cuidando dos pacientes com comorbidades, com muitas doenças, protegendo esses idosos de comorbidades, protegendo de que maneira? Ambiente arejado, proteção do choque térmico, boa alimentação, uma boa proteção dos seus medicamentos, bom controle do seu diabetes, tudo isso ajuda. E nada de pânico, Zé Henrique. Eu queria usar uma frase que revela muito bem o que pode estar acontecendo em muitos lugares, o medo do medo. Isso é, o medo do medo, ele causa uma angústia muito grande, um sofrimento muito grande. Então as pessoas adoecem porque estão com medo. Então é interessante fazer uma analogia com um idoso que caiu e fica com medo de cair. Então o idoso com medo de cair, ele aumenta de 1 para 16 vezes o risco de cair novamente. Eu vou fazer a analogia porque você, com medo do coronavírus, você pode passar a sofrer isolamento, preconceitos, constrangimentos e passar vergonha às vezes, porque não há necessidade de correrias, não há necessidade de nenhuma sangria desatada, e sim cuidar do seu dia a dia. A gente até brinca
com a maneira de cumprimentar, que nem chegou, não tem essa necessidade. Vou brincar aqui com o Zé Henrique de me cumprimentar assim com o cotovelo. Isso. No futebol está virando moda. Virando moda, assim. Não há necessidade no nosso Brasil. Então, se você já tem o hábito de lavar as mãos, reforce, porque é importante lavar as mãos. O brasileiro não tem muito essa prática, mas essa motivação, esses momentos de crise, é interessante você tirar proveito deles, adquirir novos hábitos. Você chega em casa, lavar as mãos. Tem um hábito que os japoneses têm em algumas colônias, que chega em casa, ele tira os sapatos. Ele não entra com o sapato dentro de casa, que o sapato, teoricamente, você contaminou na rua. Então, é interessante pensar em novos hábitos. E o hábito de lavar as mãos, ele é muito importante. Com técnica, ou aprimorado, ou não, usar de preferência por sabão líquido e lavar a mão em todos os momentos possíveis. E antes de ir ao banheiro, depois de ir ao banheiro, chegando em casa ou fazendo uma visita. Lavar as mãos tem que ser uma prática de hábito, como escovar os dentes, como pentear-se, como uma rotina da prática do dia a dia. Deve ser praticada isso de maneira sistemática, de maneira religiosa. Esse é o principal comportamento. Aliás, nas farmácias, drogarias brasileiras, disparou a procura pelo álcool gel, lenço de papel e também as máscaras. Aliás, indústria produtiva de máscaras realmente não está conseguindo dar conta da demanda. Confira essa matéria bastante interessante. As mãos são ágeis. Em 1 minuto, elas produzem quase 100 máscaras respiratórias. São 4.200.000 por mês. A produção nessa fábrica aumentou em 20%. Para dar conta, a empresa adotou mais um turno. Tudo por causa do coronavírus. A fábrica tem 250 funcionários, mas para atender aos novos pedidos, foram contratados mais 40 colaboradores só no último mês. Uma oportunidade de trabalho formal para quem até pouco tempo estava vivendo de bicos. Estava 1 ano desempregado, daí deu essa oportunidade para mim aqui, né? A gente agradece, né? Recentemente, a Organização Mundial da Saúde pediu para que a população em geral não compre mais o equipamento de proteção facial. A razão é que está faltando máscaras para os profissionais da saúde de vários países que atuam diretamente com pacientes infectados pelo Covid-19. Um dos apelos foi feito pelo ministro da Saúde dos Estados Unidos. Sem máscaras, os profissionais da saúde colocam em risco toda a comunidade, disse Jerome Adams. Aqui no Brasil, o valor do acessório também é motivo de preocupação. A comissão externa da Câmara dos Deputados, que acompanha ações de enfrentamento ao coronavírus, investiga a denúncia de aumento de preços nos estados da Bahia e de São Paulo. O pacote de máscaras cirúrgicas na Bahia teria passado de R$ 5,00 para R$ 160 e em São Paulo de R$ 5 para R$ 50. A comissão pretende proibir a exportação de máscaras para conter a escalada de preços. Para essa infectologista, o acessório deve ser usado apenas em alguns casos. A pessoa que já tem o diagnóstico de infecção pelo coronavírus, ela tem que colocar simplesmente a máscara cirúrgica. E a pessoa que que é sadia e que está em contato com esse indivíduo, então seja a pessoa, o profissional de saúde que está atendendo o paciente, né, que tem uma suspeita de infecção pelo coronavírus ou quando já existe o diagnóstico, né, estabelecido, então ele deve usar a máscara N95. E se não houver a disponibilidade dessa máscara, então ele tem que usar alguma máscara. Doutor Rigolin, a eficiência da máscara. O senhor comenta. Gostaria, sim, de falar que ela tem a indicação precisa e específica. A matéria ficou bem feita nesse sentido, que as pessoas não há razão nenhuma, aqui em Marília região, não há nenhuma razão para as pessoas usarem a máscara com essa preocupação do coronavírus. Vocês sabem, as pessoas que usam máscara no nosso meio, profissionais da saúde, nós médicos, profissionais da saúde, durante os procedimentos
hospitalares. Em alguns casos, pacientes com doença crônica, renal crônico, são casos específicos. Então não há necessidade, gostaria de fazer esse alerta de novo, que é o medo do medo. O medo pode provocar esse frenesi, as pessoas, seria um absurdo até comprar e fazer estoque de máscaras, né? E tem casos assim. Então isso você pode até causar um mal para outras pessoas que possam estar precisando da máscara por outra razão. Então, a máscara tem sim indicação, ela tem a duração de 2 horas, ela vence, né, a necessidade de trocar, né, para as pessoas que estão com o risco cuidando do paciente com contágio ou que estão vítimas do contágio. Isso é importante. Então, sim, durabilidade, 2 horas. 2 horas. Então, é importante ficar atento com isso. De novo, desculpa eu repetir essa preocupação de você ficar obsessivo em relação à doença, a esse contágio, não há necessidade. Historicamente, vivemos vários contágios. Foram vários momentos que a população mundial viveu esses períodos de contágio, que são as doenças respiratórias. Elas vão e voltam, e assim não há nenhuma preocupação de frenesi. É absurdo, ainda mais pensando numa tecnologia, né? Estamos de informações mais rápidas. O Brasil se preparou melhor do que a Itália, teve mais tempo para isso. A população italiana é mais idosa, né, do que a população brasileira. No Brasil teve uma estrutura, tem e está tendo estrutura. Você vê que nós, aqui no caso de Marília, o Hospital das Clínicas tem um protocolo montado para quando chegar o coronavírus em Marília, e vai chegar de maneira diferente, tem adaptações. Vocês viram, acompanhado na mídia, que já foi mapeado, né, os 2 genes do coronavírus, os principais que chegaram no Brasil. Então tem uma equipe de vigilância epidemiológica funcionando, atuante. Me dá orgulho de ver, né, no Ministério da Saúde, o ministro Mandetta, como que tem trabalhado, o secretário e também de São Paulo, como tem trabalhado, e fazendo essa malha de oficinas, né, de apoio e suporte no Brasil todo. Então não há motivo para pânico, sim, mas há um motivo para pânico não, mas sim para preocupação com hábitos e comportamento, novamente com bom comportamento de higiene e de cuidados. Essa é a minha preocupação. Muito bem. Para a gente fechar o assunto coronavírus e fechar esse bloco, como a doença está mexendo com a população mundial. Acompanhe a matéria. Nesta segunda-feira, a Bolsa de Valores caiu mais de 12%, a maior queda desde setembro de 1998. As coisas desaceleradas do jeito que está, só pode ser ruim, né? A gente está num problema muito grande e que vai ser difícil de sair. Isso vai afetar diretamente a população. Os resultados negativos, não só no Brasil, mas em outras bolsas do mundo, culminaram com a interrupção das negociações por meio do chamado Circuit Breaker. O mecanismo é acionado para acalmar os ânimos quando há oscilações muito bruscas no mercado. No caso de ontem, o estopim foi a guerra nos preços do petróleo, somada às instabilidades que já vêm sendo provocadas pela epidemia de coronavírus. Quando você tem os países, de alguma forma, restringindo a população e a sua produção, você tem uma redução na demanda das empresas, na demanda das pessoas por produtos, enfim. E hoje, com o mundo globalizado, quando você para uma empresa na China, você para uma empresa no Brasil, uma empresa na Colômbia, você para uma empresa em vários continentes. E quando isso acontece, o mundo cresce menos. A queda da Bolsa gerou perda de valor de grandes empresas brasileiras como Petrobras, Vale e BTG Pactual. Quem tem ações também viu os investimentos encolherem. E até os que pensam que não tem nada a ver com o assunto
vão ser impactados, principalmente com o aumento do dólar, que fechou ontem em R$ 4,72 e não deve reduzir muito ao longo deste ano. Para a vida do brasileiro, o efeito de ontem, ele tem um impacto mais no curto prazo relacionado ao câmbio, porque quando a gente vê a bolsa caindo, a gente vê um movimento contrário no câmbio. Quando o câmbio aumenta, você encarece não só os produtos importados, mas todos os produtos brasileiros que são fabricados com insumos importados. E além disso, viajar fica mais caro também. No longo prazo ou no médio prazo, aí sim você afeta o crescimento econômico do Brasil. A gente tem outras implicações para a geração de emprego e outras variáveis econômicas que também acabam afetando o nosso dia a dia. O dólar fechou a 4,64, a bolsa teve uma alta de 7% e o petróleo uma alta de 5% a 10%. E o governo já avisou, mesmo com essa queda no preço do petróleo internacional, a gasolina não deverá baixar de forma imediata. Daqui a pouco, Mais Saúde, o dia de alerta ao sedentarismo. Já, já. Você sabia que a